Se prepare, porque para cobrir o rombo fiscal e a destruição da nossa economia e ganhar mais dinheiro em cima da gente para poder fazer sua eleição, o Lula vai para cima da sua casa. Mesmo que você não tenha casa, e eu vou te explicar. Bom, no Brasil nós temos dois grupos de pessoas, aqueles que têm casa própria e aqueles que moram em casa alugada. Qual é o seu caso? Se você mora em casa própria, você deve estar pensando, não, a casa já é minha, não tem como o Lula vir para cima da minha casa. A partir desse ano, o cálculo para o seu IPTU não vai ser pelo valor venal que você pagou na sua casa há 10, 15, 20 anos atrás. Vai ser feito por um sistema de inteligência, um super sistema, que vai analisar o metro quadrado da região que você mora. Então, se a sua casa valorizou ao longo dos últimos anos, o seu IPTU vai subir. Se sua casa valorizou 2 ou 3 ou 4 vezes o valor que você comprou lá atrás, há 30 anos atrás, você vai pagar 4 ou 5 vezes mais de IPTU. Isso é para todos os imóveis. Inclusive para os imóveis que quem tem 1, 2 ou 3 casas alugam. Isso vai ter um impacto no aluguel. Só que eu quero te falar o que vai acontecer com quem mora de aluguel. No Brasil nós temos 142 milhões de pessoas que têm casa própria. E em torno de 44 milhões de pessoas que moram de aluguel. O aluguel no ano passado subiu, aqui ó, somente no ano passado o aluguel subiu quase 10%. Por que o aluguel subiu quase 10%? Em primeiro lugar, as pessoas não estão mais conseguindo comprar casa própria. Um dos pontos que consegue equilibrar o valor do aluguel são pessoas que compram uma casa própria. Se você compra uma casa própria, você vai estar deixando um imóvel no mercado de aluguel, que vai ficar aberto, vai estar disponível. Se as pessoas não compram mais casa própria, então nós temos muita gente entrando no aluguel. E é aí que está o problema. Nós não temos mais... o número de casas disponíveis está ficando cada vez menor. Quero mostrar para vocês uma informação aqui, ó. Essa daqui. A população que mora de aluguel supera 46 milhões e bate recorde no Brasil. Casa própria pede participação e pesquisador do IBGE cita carência de políticas na área. Uma das principais causas disso é os juros, né, da taxa Selic, que é o indexador de todos os outros juros. Está impossível hoje financiar uma casa própria. Não só está impossível financiar uma casa própria por causa dos juros, e os juros, obviamente, é por causa da inflação do governo, como também você está tendo hoje, as construtoras têm dificuldade de achar mão de obra, porque nós temos 90 milhões de pessoas vivendo no assistencialismo, 49 milhões no Bolsa Família. São pessoas que não querem mais trabalhar. Construir casa está mais caro, financiar uma casa nunca esteve tão caro como agora. E o resultado disso nós temos esse aqui, ó. Intenção de compra de imóvel é a mais baixa desde 2019. Por quê? Juros altos, está cada vez mais caro para construir uma casa, né? E nós temos aí muita gente caindo de volta nas casas de aluguel. E a matéria que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Presta atenção nessa bomba. Vamos lá. O preço do aluguel no Brasil, como você bem disse, subiu mais do que o dobro da inflação de 2025, de acordo com o índice FIPE-ZAP. A gente tem a inflação fechando o ano de 2025 em 4,26%. E o preço do aluguel acumulou uma alta de janeiro a dezembro de quase 10%. Foi de 9,44%. Esse foi o percentual de alta do preço médio dos aluguéis aqui no país. O aumento aqui do Rio de Janeiro ficou acima da média, a gente está falando aí de quase 11% no acumulado do ano, 10,87%. Imagina isso, cara, 11% no aumento do aluguel. Então, você tem casa própria, seu IPTU vai aumentar. Se você tem 2 casas, você vai ter que aumentar o aluguel dessa outra casa para poder ter o seu lucro, ter uma renda. As pessoas que moram nessa casa agora vão ter um aumento de aluguel exorbitante. Os juros está muito alto, não tem como financiar casas novas. Mão de obra para construtoras está cada vez mais difícil de se encontrar por causa da cultura do assistencialismo e da vagabundice. O que o Lula está preparando é uma bomba imobiliária. O que vai acontecer? População crescendo, nós não temos a mesma proporção de novas casas sendo construídas, o aluguel vai ficar cada vez mais caro, o financiamento também mais caro, e a população vai fazer o quê? Morar nas ruas. E quando eu falo que a população vai ser obrigada a morar nas ruas, na verdade, né? Ó, vou colocar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui essa matéria aqui, ó.
Em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua no Brasil. Desde que o governo Lula anunciou o investimento de 1 bi para resolver o problema, o número saltou de 160 mil para 345. Isso aqui foi em agosto de 2025. Na verdade, muito mais do que dobrou. Tá? Nós já estamos chegando aí a quase 3 vezes o número de moradores de rua no Brasil. Por quê? As pessoas não estão conseguindo nem ter um teto. Esquece a picanha. Não vou nem falar da cervejinha. Viajar de avião, as pessoas não estão tendo casa. Dobrou o número de moradores de rua. E aí vai vir agora esse super sistema que o Lula contratou para fazer uma análise do valor do metro quadrado da sua região para você ter uma alteração do seu IPTU. Então, mesmo que você não tenha ganhado mais dinheiro, mas o seu imóvel valorizou, você vai ter que pagar mais imposto sobre ele. Imagina você comprar um carro e a cada ano o IPVA desse carro ia aumentando. É o que vai acontecer com a sua casa agora. Ah, e se você tem 2 imóveis, mas não declara a renda do segundo imóvel, você vai cair na Receita Federal. Mesmo que você tenha contratos ali debaixo da mesa, contrato de aperto de mão, receba em dinheiro, o fato de você ter um segundo imóvel, ele vai ter uma inteligência artificial que vai analisar quem é que já colocou em algum sistema do governo aquele endereço. Ele vai descobrir quem é que aluga essa casa e vai começar a te cobrar o aluguel, o imposto em cima desse aluguel. Não é só o Pix que vai ser monitorado, não. Tá? O seu patrimônio todo vai ser monitorado. E aí você vai ter que aumentar o aluguel. Como você vai ter que pagar imposto em cima desse aluguel, você vai ter que aumentar o aluguel para essa pessoa que aluga essa casa sua. Como, meu Deus, tudo para sustentar um governo inepto, incompetente, ineficaz, que só sabe dar dinheiro para o lacrador da Lei Rouanet, rouba dos velhinhos do INSS. É muito triste ver o que está acontecendo com o nosso país. Por isso que a gente tem que derrubar esse governo esse ano. E ano que vem ter uma maioria no Senado para poder aprovar leis que volte tudo ao normal, que diminui os impostos. Primeiro nós temos que anular os 10% dos dividendos, nós temos que acabar com esse monitoramento do PIX, dar liberdade para a população, diminuir os impostos, acabar com essa história de recalcular os IPTUs, né, dar liberdade para as prefeituras recalcular os IPTUs, poder usar agora o que eles querem, né, o valor médio do metro quadrado da sua região. Mesmo se você tem uma casa caindo aos pedaços, se do lado da sua casa tiver uma mansão, você vai ter que pagar um IPTU referente ao metro quadrado de uma mansão. 146 milhões de pessoas, né, que tem casa própria, é isso? 146 milhões de pessoas, 147 vão ter aumento em tudo vai aumentar. Aumentou a gasolina logo no início desse mês, aumentou os combustíveis também. Parabéns, meu irmão, para você que fez o Hélio.